Pode se assentar, meus irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, né? Esse pastor, eu não conhecia ele, eu não conheço ainda. Mas em 2012 eu fiquei sabendo dele, né? Que conhecendo assim de nome, um irmão que fez dupla com ele, acho que até gravou um CD, se não me engano. E o irmão contou para mim, eu nunca mais esqueci dele, porque o irmão parece que falou que ele, não sei se ele é sogro do Roberto Alves, padrasto, isso. Nem eu não esqueci mais. Pastor Roberto. Parece que entrou lá no meu HD, ficou lá no fundinho, e faz muito tempo, né? Em 2013, acho que foi 2013, 2014, por aí, eu preguei aqui nessa igreja. E ela não estava bonita assim, ela estava. Parece que ela tinha aqueles taquinhos na frente assim. Não sei se é pastilha, né? Na parede ali do lado de fora. Faz tempo. E se não me engano, o irmão estava congregando aqui, né? Eu olhei o irmão e falei, acho que esse irmão estava aqui. É a bênção de Deus, né? E pela vida do nosso irmão, pastor Renato, hoje é de honra, né? E através dele, a gente conheceu ele também lá no morro. E eu vim para cá, para Florianópolis em 2011, né? E aí eu andei pregando umas congregações, daí fui conhecer esse homem de Deus aí. É um carinho muito grande que eu tenho por ele e pela esposa dele. E através dele, encontrei ele ali e ele falou, não, vou arrumar uma agenda para você pregar lá. Onde você está congregando? Lá na Nova Canaã. Eu conheço. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que já é outra igreja. Meu Deus do céu. Não pode ficar com a mesma roupa sempre, né? A igreja vestiu uma roupa diferente e está linda. Mas, meus irmãos, nós lemos aqui uma das cartas, das epístolas de Paulo, que ele escreve aos Gálatas. E todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio com um intuito. Até Jesus vir, nós não podemos falar de uma forma assim taxada. Mas até Jesus vir, se hoje só estivéssemos com o Antigo Testamento na mão, nós não tínhamos a certeza do que é a fé, né? Então a fé ela só foi realmente dita, pregada, ensinada após Jesus. Então antes de Jesus, a gente entende que os judeus ou a nação de Israel, eles possuíam uma forma diferente de servir a Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu esta nação e essa nação permaneceu na presença de Deus. Mas o interessante é que Deus nunca cobrou nada deles. Deus nunca disse para eles se curvar. Na Bíblia, eu nunca vi escrito que o Senhor pede para eles orar de joelho. E é mais certo que nós sabemos que até hoje o único pedaço que sobrou ali em Israel do templo é o muro, chamado Muro das Lamentações. Então, para nós afirmar com um pouco mais de certeza que eles chegam no muro, ficam de pé fazendo a oração, e eu sempre prego assim, dizendo, eles ficam batendo cabeça no muro. A gente não vê eles dobrar o joelho e orar como a igreja ora, né? Então a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então nós podemos entender aqui que a expressão que Jesus disse, eu vim para os meus, nós poderíamos taxar e dizer, Jesus veio para eles e não veio para nós. Porque nós não somos israelitas, somos uma nação chamada gentílica.
E a Bíblia faz menção de que esta nação, ela foi taxada como um cão, né? Esta descendência foi taxada como imunda. Então Jesus veio para os seus, mas o incrível é que os seus não quiseram receber como Messias, ou a promessa. Mas a Bíblia nunca vai afirmar que Deus só veio para eles. Mas até Jesus nascer, crescer e começar a pregar após os 30 anos, a gente estava sem rumo. Mas quando Jesus começa a realizar seus sinais, seus milagres, as coisas começam a mudar. Porque Jesus encontra aquela mulher que chega pedindo misericórdia, e o discípulo diz assim: mestre, recebe ela logo, pelo menos assim ela para de gritar e a gente segue a viagem. E o interessante é que quando Jesus para, Jesus dá a menção de que parece que Jesus não tinha nada para ela. Quando Jesus fala, não, é lícito tirar o pão da mesa dos filhos, e se o pão é a palavra, Jesus estava dizendo assim: é lícito tirar a palavra que eu vim trazer para os meus, e dar para alguém que não merece, e dar para alguém que não é chamado, que não é escolhido. Era como se Jesus estivesse dizendo isso. Mas Jesus não disse isso. Ele afirmou que não é lícito dar o pão dos filhos para os cães. Mas a expressão da mulher convenceu Jesus, fez Jesus mudar de ideia. A mulher cai de joelho e pega os farelos. Ele diz: os cachorrinhos também comem das migalhas. Pronto. A expressão do povo de hoje: ai, quebrou minhas pernas. Não, essa palavra aí você me convenceu. É como se Jesus cortou o coração mais. Lembra do centurião? Lembra daquele homem que Jesus disse assim: nem no meio dos meus eu vi fé como essa. E ele não era israelita. E essa mulher chega e convence Jesus e não é israelita. Então quando Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, eu penso que Jesus colocou na sua mente: se eles não me quiserem, já sei para onde eu vou. Eu já tenho uma direção. Aqueles que são taxados de imundos, eu acho que pode resolver o meu problema. Daí eu não penso assim que Jesus veio salvar os seus. Eu penso que Jesus veio dar autoridade. Eu penso que ele veio chamar os seus para serem portador da palavra, pregadores da palavra. Agora você pensa comigo: se nos gideões missionários todos fossem judeus e estivessem pregando o evangelho, como não seria, irmão? Tanto de judeus convertidos, a nação aceitou o Senhor, mas infelizmente eles não aceitaram. Aleluia! Aí o que Jesus fez? É o que Paulo, ou seja, é o que o próprio Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira. Aonde que Jesus foi na noite em que ele foi traído? Ele saiu da mesa, traído por Judas, e foi aonde? Getsemane. Duas palavras conjuntas: Getsemane. Jet, calço, prensa, onde maceta, esmaga a oliveira ou a oliva ou a azeitona e extrai o óleo. Semane, o óleo. Jesus naquela noite foi orar. Enquanto Jesus orava, Judas vendia Jesus por
Naquela noite Jesus sai de lá, e a Bíblia diz que Jesus vai até os discípulos que ele deixou ali e encontra-os dormindo. Quando Jesus se levanta com os discípulos para ele, diz assim: levantem-se, é chegada a minha hora. Esse é o momento que Jesus já estava preparado para a cruz. Ele diz: aqueles que querem me perseguir estão chegando. E a tradição romana diz que uma legião de soldado é equipada com 6.223 soldados. Não tinha luz, só com tochas. Judas estava traindo Jesus e o capitão disse: quem é este? 3 anos de ministério, Jesus não ficou tão popular, porque o capitão não conhecia Jesus. Ele é forte, ele tem tanque de guerra, ele não tem uma capa, ele é um herói. O que é ele? Judas: não, fica tranquilo, quando chega lá eu dou um beijo nele. É esse. E quando o capitão chega lá, que ele vê Jesus, Judas dá o ósculo santo e se afasta esperando o capitão ir. E o capitão não vai, porque o capitão olha para Jesus. Jesus estava irreconhecível, estava magro, os olhos no fundo. A Bíblia diz, somente em Lucas, que Jesus havia chorado naquela noite até acabar a lágrima. E quando acaba a lágrima, Jesus começa a gotejar gotas de sangue. E nesse exato momento, o capitão olha para Jesus, quem sabe barbudo, cabeludo, né, magro, assim daquele jeito que pensa assim: esse é um coitado, não aguenta nada. O capitão ficou sem saída. E o capitão dá um passo para frente, levanta a mão e diz: quem é Jesus aqui? Jesus, no meio dos seus, ele dá um passo e levanta a mão e fala: eu sou. E quando Jesus fala eu sou, está na Bíblia. A Bíblia diz que aqueles homens, cai no chão desmaiado. Aquele homem que estava, aleluia, irreconhecível, barbudo, cabeludo, aquele homem abriu a boca e o poder saiu, e aquelas pessoas caíram. Agora você vem comigo, imagine o poder da palavra que sai da boca de Jesus. Aleluia! É por isso que os discípulos, caminhando no caminho de Emaús, disseram: não era ele, porque quando ele falava, ardia aqui dentro. Que é isso, irmão? A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu vi uma mulher pregando e aquilo me queimava, e eu levantei a minha mão e aceitei Jesus. E quando eu fui dormir, eu tinha algo diferente dentro de mim. Eu deitei e de repente eu comecei a cochilar e dei um pulo da cama que parecia que eu estava levitando. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Oh, Espírito de Deus, gostoso, maravilhoso. Imagine a palavra que saiu da boca de Jesus. Aqueles homens caíram e Jesus podia fugir, mas Jesus não fugiu. Seu ministério estava a ponto de encerrar. Jesus havia chamado 12 homens para ensinar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10 que depois que Jesus instruiu seus discípulos, ele envia. Lembra daqueles discípulos que foram, expulsaram o demônio e voltaram alegres, felizes, dizendo: até os demônios fugiram de nós. Jesus instruiu eles. Eles foram. Jesus disse assim: eles já estão preparados. E no capítulo 11 a Bíblia diz que Jesus manda eles para um lado e Jesus vai na cidade deles, porque quem sabe a imagem deles, a vida deles que havia mudado, aleluia, por ter encontrado Jesus. E Jesus vai lá e começa a pregar. De repente, quem sabe Jesus vai na casa daqueles que tinham família e que estavam lá e sabiam que Jesus era o mestre do esposo, do filho, da mãe. E de repente olharam
pai saiu para missão, e quem sabe o outro diz assim: tem uma multidão caminhando com ele, a minha família está com ele, só eu fiquei. Jesus foi pregar naquela cidade, quem sabe foi dizer: eu vim para dar vida, eu vim para salvar, porque eu sou a oliveira verdadeira. Aleluia! Aí Jesus vai no Getsemane como sendo a oliveira. A Bíblia diz que Jesus foi enxertado no jambuzeiro bravo. Que é isso? O que é jambuzeiro bravo? Jambuzeiro bravo é um pé de fruto que nasceu para não ser utilizado. É algo que não serve para nada. É algo que não tem necessidade. Vamos entender. É algo que é feito talvez apenas para dar sombra, mas ele não nasce em qualquer lugar. Então é algo que é feito para cortar a raiz e matar aquela árvore. Quando Paulo fala que o jambuzeiro foi, que a oliveira foi enxertada no jambuzeiro, Paulo está dizendo que a nação gentil recebeu Jesus, e que Jesus resolveu acreditar na nação gentil, resolveu chamar a nação para ser salva. E o incrível, irmão, que a nação de Israel achava que era só eles que eram escolhidos, e que eles eram dono da promessa, e acabou, e que Yeshua HaMashiach iria vir para salvar eles. Mas na Bíblia está escrito que Jesus começou a batizar com o Espírito Santo quem? A nação gentil. A nação gentil que não servia para nada, agora já serve. A nação gentil que não servia para nada, e Jesus descobriu que a fé deles era mais forte do que aqueles que eram escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer então, para nós ganhar tempo, que Paulo, ele entra, porque Paulo foi chamado, e todos nós sabemos o chamado. Assembleia de Deus, eu sempre digo, não tem para bater o ministério da Assembleia de Deus na palavra, no estudo da palavra, no conhecimento. Então o crente que é o mais fraquinho dentro da igreja Assembleia de Deus já está em escola dominical, porque aprende, irmão. Então quando eu falo aqui, nós aqui já sabemos, nós conhecemos a história. E quando fala de discípulo, e quando fala de Paulo, todo mundo sabe do chamado de Paulo. Qual foi o homem que no caminho de Damasco ficou cego? Foi Paulo. Aleluia. Que era Saulo. Então quando fala de Saulo, nós já sabemos. Mas Saulo foi chamado com um propósito diferente. Porque quando a nação de Israel rejeitou proclamar o Evangelho, a nação gentil aceitou a proposta de Jesus. E a nação então começou a pregar. Saulo começa a pregar. Mas não existe maior missionário do que Saulo, biblicamente falando, porque Saulo foi o homem que mais pregou para a nação gentil. Foi o homem que mais ganhou os gentios para o Senhor. E foi o homem que pregou e orou, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Atos capítulo 19, a Bíblia diz que havia os discípulos de João Batista. E quando eles encontram com Paulo, Paulo fala acerca do Espírito Santo. Eles disseram: a gente nem crê que haja o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo orou por eles, e eles foram batizados. E aceitaram a Jesus e mudaram de caminho. Meu Deus, bendito é o teu nome, Jesus. E agora aqui, irmão, a Bíblia diz que Saulo escreve muito nos evangelhos. Saulo escreve metade
atenção. E essa carta aos Gálatas, porque não entendia ainda sobre Jesus, não tinha o conhecimento pleno do que era Jesus. Pessoas que estavam com o pé no muro, eles estavam em cima do muro, eles não tinham o conhecimento. Será que a gente permanece na tradição judaica, ou será que a gente vai para esse tal de Jesus? Então, eu posso dizer que eles estavam lá e cá, como diz os mais antigos, cá e lá, a ponto de Paulo chamá-los de insensatos Gálatas, loucos, necios, não tens entendimento. A lei, o que é a lei? A lei é biblicamente conhecida como a Torá. Quando fala de lei, já interpretamos os 10 mandamentos. É a lei. Porém, existe outra lei, que não é a lei de Deus, porque a lei, a Torá, foi Deus que escreveu com o seu dedo e deu a Moisés. E Moisés escreve 613 leis ou regras. E como a lei, Deus chamou Moisés no Sinai, deu a ele 2 tábuas, uma Bíblia de 10 capítulos, mas nesta Bíblia não se encontrava uma palavra sim. É isso que eu quero de vós. Deus, ele já estava, vamos interpretar que Deus estava cansado de tanto pregar, de tanto falar para os judeus, que eles eram descabeçados e não aceitavam aquilo que Deus os colocava. Era muita gente. Quando saíram para o deserto, Moisés sofreu, não tinha biblioteca, aleluia, apenas a lei, os 10 mandamentos, e lá Deus estava dizendo: não mate, não roube, não adultera, não prostitua, não cobiça, e não vão atrás de outros deuses, eu apenas sou o vosso Deus. Tudo Deus dizendo não, a ponto do povo sempre murmurar: mas de novo Moisés, Aleluia. mas de novo Moisés, aleluia. É por isso que Moisés foi escolhido por Deus, porque esse povo sofreu, aleluia, sofreu atravessando 40 anos no deserto, porque eles não eram obedientes. A Bíblia diz que Moisés teve 3 fases. Moisés saiu, aleluia, dos braços da mãe e foi para o palácio. Ele ficou 40 anos no palácio. Do palácio ele comete um crime, ele foge para o deserto de Parã e ele contrai um casamento lá, e ele fica mais 40 anos lá. Agora Moisés estava com 80, e quando ele completa 80, Deus aparece na sarça e fala: eu tenho uma chamada para você, Moisés, eu tenho uma missão para você, Moisés. Moisés, eu escolho você para liderar um povo, Moisés. Moisés, eu tenho obra contigo, Moisés. E Moisés não podia dizer nada. Ah, Senhor, eu não sei, Senhor, eu não posso. Moisés era sábio, entendido na filosofia, ele sabia da teologia, ele conhecia lei, ele conhecia, ele sabia. Mas para dirigir um povo assim, quem sabe Deus disse: Moisés, eu não preciso de sábio, você está sábio demais, eu vou te levar para o deserto e vou tirar a tua sabedoria, porque o povo que eu tenho para colocar na tua mão é um povo simples, Moisés. Aleluia. Aleluia.
E aí Moisés fica mais 40 anos e ele desaparece, porque a Bíblia não fala aonde foi parar seu corpo com 120 anos. Nós voltamos aqui com todas aquelas leis que Deus deu a Moisés, com tudo aquilo que Deus deu e que Moisés deu. Aí, irmão, Israel vem vindo cheio de lei, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, mas não conhecia Deus. Porque quando Saulo encontra com Deus, ele conhecia a lei. Ele havia estudado com Gamaliel, ele era crânio sábio, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Espírito Santo, aleluia, ele não conhecia as maravilhas de Deus. Então quando Deus lhe tira a visão, Deus lhe devolve a visão com uma dimensão diferente, aleluia, com um horizonte e uma chamada específica. Saulo, a palavra que o Senhor Jesus, quando ele fala para Saulo naquela queda, é porque Jesus conhecia quem era. Aleluia. Porque o judeu, quando conhece o outro, aleluia, por fora ele chama apenas de Saulo, mas quando o judeu conhece por dentro e por fora, ele fala Saulo. E Jesus chama Saulo por 2 vezes, como estivesse dizendo: eu te conheço por fora, mas também te conheço por dentro. Vou te quebrar, vou te transformar, porque tem uma obra para você, Saulo. Aleluia. E Saulo nem imaginando que ele estava sendo chamado para pregar para os gentios. E aí Saulo vem e coloca, ele faz uma colocação aqui, o versículo que eu li: mas a Escritura conclui tudo sobre o pecado. Sabemos que a promessa pela fé em Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Pronto, irmão. Aqui Saulo está falando, ou seja, Paulo está falando para os Gálatas, que estavam com o pé na lei, com o pé ainda na tradição, com dúvidas se trocava, se mudava, se ia ou se ficava. Aí Paulo está dizendo: porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei. E qual é a lei? Vamos pegar a lei moral, não a cerimonial. A moral é assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aleluia. Eles estavam sendo mantidos, proibido, censurado. Vocês não podem. E se a gente fazer, é apedrejado, vão morrer. Então eles eram obrigados a não praticar, mas sem fé, vazios. E quando aparece Jesus, o que Jesus faz? Se cair, eu levanto. Se cair, eu perdoo. Se desviar, eu busco de novo. E aí os crentes aparecem aplicando a fé. Eu acredito, eu creio, vai acontecer. E acontece. Aleluia. Por quê, irmão? Porque isso é a fé. Mas fé em quem? Os Gálatas diziam, Paulo está dizendo, em Jesus Cristo. Porque ele ensina para eles. Porque antes de Jesus apareceram outros Cristos, falsos Cristos. E eles vieram, e a maior parte deles eram enganadores, até que aparece Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Os que apareceram nunca fizeram sinais, mas Jesus veio fazendo o cego ver, mudo falar, surdo ouvir. Ele vem levantando o paralítico. Que homem é esse? Que poder é esse? E Jesus diz: eu sou
mulher do poço de Jacó. Aleluia. Glória. E a Bíblia diz que Saulo apresenta Jesus para os lados. E ele usa uma das leis. Qual é a lei, irmão? Quando ele fala da lei Aio. A lei Aio é chamada de pedagoga ou pai da Guga. Essa lei era feita entre eles que o professor passava aquela semana e pegava o filho e levava para um lugar chamado Beit Sefer. Que é isso, irmão? Casa da leitura. E o que eles faziam? Eles faziam a leitura da Torá. A Torá não era acompanhada só dos 10 mandamentos, mas eles estudavam, ou seja, liam sobre o porquê dos rituais, o porquê dos 7 dias raspando a cabeça e ficando numa mata virgem, e o porquê da profecia, o porquê Deus exigia. E os filhos já nasciam com 7 anos aprendendo. Quando eles completavam 14 anos, eles iam para uma segunda série. E a segunda série era Beit Midrash. O que é isso, irmão? Era uma casa chamada Casa do Estudo. Agora em 7 anos que foi estudado, agora até os 30 anos, eles vão estudar aquilo que eles leram. Aleluia. E o filho nasce apto. E eu sempre prego isso aqui. Jesus passou por isso, passou. Quando Jesus nasceu, Jesus aparece só 3 vezes na Bíblia, mas a Bíblia diz que Jesus aparece no começo, no meio e no fim. Mas Jesus aparece com 3 anos, ele é apresentado no templo, ou seja, com 0 ano de idade e 48 dias, porque 40 dias era o espaço da purificação da mãe ou da mulher. Então, quando Jesus é apresentado no templo, o anjo aparece a José e Maria e diz: pega o menino e vai para o Egito. E passado uns dias lá, o anjo aparece novo e fala: pega a mulher e o menino e volte para lá, porque aquele que buscava a vida do menino não vive mais. E a Bíblia diz que Jesus volta, ou seja, os pais voltam e chegam em Jerusalém, fica com medo que aquele lá, o filho de Herodes o Grande, pudesse perseguir Jesus. E a Bíblia diz que eles vão para uma cidadezinha chamada Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus fica lá. Quando é que Jesus aparece de novo? Quando ele completa 12 anos de idade, Jesus aparece onde? No culto, na igreja, no meio dos doutores, dos sábios, entendidos, dos fariseus, dos escribas. E Jesus estava lá, menino de 12 anos. E a Bíblia diz que a mãe e o pai perdem Jesus e volta para buscar. E Jesus está lá dando lição da escola bíblica, ensinando o que ele havia aprendido. Aleluia. E Jesus não aparece mais com 13, 14, 15, 20, 22, 25, 28 anos. A Bíblia fala que Jesus tinha 29. Não, a Bíblia diz que Jesus aparece com 30 anos. Quando ele volta com 30, ele já vai ser batizado. Quando ele vai se batizar, ele aparece e nunca mais desaparece. Aí ele fica curando, libertando, salvando, avivando, batizando, abençoando, restaurando. Aleluia! E Jesus passou 3 anos praticando isso. E na noite que ele vai, que antecede a sua prisão, ele vai para o Getsemane. E a Bíblia diz que Jesus faz tudo isso e deixa em sequência os discípulos. Morre um, Matias entra, depois de Matias aparece outro, que é Saulo, e aí ele começa a ensinar e a pregar, ensinar e a pregar, pregar e ensinar. E Jesus só com 3 anos, agora que Jesus pudesse estar dizendo: Saulo, dá prosseguimento,
continue a minha obra, faça o que eu te mandar. E Saulo prega, ele ora, escreve, e aqui estão as cartas que ele escreveu. E ele diz aos Gálatas: olha, eu não vi ele, mas eu sinto ele, eu fui tocado por ele, eu já tive revelações. E provar quem é Jesus para esta gente. Aqui, esta lei chamada Aio garante por Paulo, é garantida por Paulo que foi um professor, ou um pedagogo. Ele é como um professor que passava e pegava os meninos para ensinar e depois devolvia. Agora que Paulo está dizendo, a lei nos serviu. Ela foi um professor e nos ensinou quem é Jesus. É como se eu pegasse aqui o irmão Renato e colocasse ele aqui em cima do púlpito e dissesse: Renato, você é Jesus. Eu pego a esposa do irmão Renato aqui embaixo e coloco ele e digo: você é a lei. Aí eu pego o pastor aqui e digo: o senhor é os judeus. Aí a lei vem e pega o pastor e entrega para o Renato, que é Jesus. Pronto. Aí foi isso. Entregou a igreja a Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Então a fé deles demorou para ser alcançada. A Bíblia diz que houve 2 homens, para nós concluir, 2 homens que eram príncipes. Na verdade, a Bíblia fala de 9 pessoas, 9 que tinham divisa no ombro. O que eu quero dizer com isso? 9 pessoas que eram grandes. Só 9 se curvaram perante Jesus. Aleluia. Sabe por que Nicodemos foi de noite? Porque tinha vergonha. Porque Jesus era muito perseguido, e se as pessoas vissem que ele foi até Jesus, mas ele precisava, aquilo chamou a atenção, ardeu. A primeira pergunta para Jesus: o que é que eu tenho que fazer de novo, ou fazer para nascer de novo? Aleluia. É impossível um velho voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. É Deus, aleluia. Então, como ele era um grande, foi de noite. Mas a Bíblia vai falar de um segundo homem chamado Jairo. Ele também era príncipe. Ele também era graduado, conceituado, entendido, respeitado. Mas o que é que estava em xeque? A morte da filha. O que é que estava dividindo ele? Uma vida de sangue. Aleluia. Um órgão da família, um membro da família. Não, pela minha família eu faço qualquer coisa. Ninguém, judeu nenhum, se curva perante ninguém. Sabe por quê? Porque um judeu, quando faz isso, ele quebra um tabu. Aleluia. Quando Jairo chegou, ele se curvou perante Jesus. É como se ele estivesse quebrando um tabu judaico e reconhecendo a si mesmo, e estivesse dizendo: eu sou grande, mas não sei fazer nada. É como se ele estivesse dizendo: eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor faz. E quem aleluia. sabe, Jesus disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: a minha filha está quase morta. Alguém chegou e disse: para de incomodar o mestre, a tua filha já foi, já morreu. Mas como ele era um grande, ele olhou para a sua família, ele não olhou para o acontecimento, o que as pessoas iam dizer, o apontar de dedo, não, jamais. Porque tem crente, irmão, que tem
para pregar. Esse homem, ele era o pastor de uma das maiores. Nos dias de Jesus, existia aproximadamente 500 sinagogas. E Jairo era pastor da maior delas. Sabe o que é isso? Quebrar o tabu, nem que me expulse da igreja, mas eu acredito, porque quem sabe ele viu um dia quando Jesus entrou no templo, sentou na cadeira do meio que estava escrito Yeshua Hamashia, e você é o filho de José e Maria, o carpinteiro sai daí. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou conhecido como o homem dos milagres. Jairo sabia, quem sabe no seu coração, se um dia acontecer, eu sei aonde eu vou, eu sei onde eu procuro, eu sei quem eu procuro. Esse homem, ele não veio para cá em vão. E a Bíblia diz que naqueles dias a sua filha volta e ele procura Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Ele deixou de lado sua riqueza, sua grandeza e foi atrás de Jesus. Buscou Jesus e Jesus disse: eu irei. E a Bíblia diz que Jesus entra na casa. E quando Jesus entra na casa, a morte sai e a vida entra junto com Jesus. Fique de pé. Oh, glória. Fique de pé, meus irmãos. É tão bom, tão gostoso falar de Jesus. Uma igreja que prega, uma igreja que ora, uma igreja que canta. Meus irmãos, eu sei, estamos vivendo um tempo do frio. Ontem eu fui numa igreja e eu vi um irmão falar assim: hoje vem só aqueles que querem a salvação de Jesus.